Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento para o nosso texto de 1 Samuel, capítulo 17. Enquanto você abre lá, a minha pergunta é: qual é uma das histórias da Bíblia que mais, quando você pensa sobre todas as histórias que tem, qual é a história que mais chama a sua atenção? Qual é a história que você mais, para você sempre é emocionante? Tem pessoas que gostam das histórias do Antigo Testamento, né, dos contos e das passagens. Tem pessoas que já gostam do Novo Testamento, dos Evangelhos, da história do Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas já gostam da ousadia do apóstolo Paulo, né, do trabalho de missões, do início da igreja. Então você tem tantas histórias. As crianças sempre ficam fascinadas quando a gente conta a história da Jonas e a baleia, ou mesmo quando você vai contar de Sansão, aquele homem tão forte, e como ele derrotou os filisteus. E algumas pessoas, por causa dos sofrimentos, das dificuldades, sempre lembram de Jó. Tantas histórias, mas uma história que eu sempre me chama a atenção, e eu gosto tanto de lembrar, além da história de Daniel na cova dos leões, é esse texto aqui de 1 Samuel 17. A história que conta aqui sobre o exército de Israel, que está aqui no vale de Elá, e eles têm que enfrentar esse exército dos filisteus. E é tão interessante para ver que no primeiro dia, e você pode ler depois toda a história, eu vou ler daqui a pouco alguns versículos aqui, mas eu quero só dar a introdução. Você já conhece bem essa história, mas eu quero lembrar do começo, como ele conta que no primeiro dia do enfrentamento, quando eles tinham os dois exércitos estavam posicionados um de frente com o outro, e aí sai um guerreiro gigantesco para enfrentar o exército de Israel. O nome desse homem é Golias, até o nome demonstra essa força, né? Golias, difícil lembrar de falar o nome Golias e não pensar em um homem tão forte, né? E ele vem e desafia Israel para que mandasse o seu melhor homem para lutar contra ele. Mas uma coisa importante para a gente lembrar, e às vezes o nosso erro é que a gente pula direto, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe o final da história, a gente tem uma tendência de pular direto para o final e, eu já sei o que vai acontecer aqui, a gente já sabe o final. Mas eu quero ir um pouco devagar com vocês na primeira parte dessa cena da história. Lembra quem é que esse exército está se colocando contra? Quem é que Golias e os filisteus estão se colocando contra? Eles estão colocando contra os soldados israelitas. E eles têm como título, né, como entendimento, que eles são o exército do Deus Altíssimo. Eles são o exército do Deus Todo-Poderoso. Eles são representantes desse Deus poderoso aonde eles estão. E eles têm a promessa, tantas vezes renovada, desde Moisés, desde Josué, que Deus sempre iria entregar os seus inimigos nas suas mãos, os inimigos de Israel nas mãos deles. Mas aí a pergunta que vem é: o que é que fez esse exército, esses israelitas, diante do desafio de Golias? Né, você vê que eles ficam cheios de medo e eles se retiram para as tendas onde eles têm do acampamento para lamentar. Eles começam para ir para dentro das tendas e eles ficam pensando, a mente deles enche de medo, de preocupação, de ansiedade, e eles ficam pensando: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E esse é o lamento deles por 40 dias. Até o texto vai contando que a cada dia o gigante vai avançando um pouco mais, ele começa para intimidar, ele começa para se posicionar cada vez mais perto deles. Mas eles estão lamentando: o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E de novo, por que esses soldados não se levantam diante desse desafio de Golias? Por que eles não lutam em nome do Senhor? Eu acho que a resposta aqui não é uma resposta difícil. A história, mais do que contar sobre o gigante que as crianças gostam tanto, que esse menino vem, o Davi vai chegar e vai derrotar o gigante, é mostrar um detalhe que eu acho que é bem importante para a gente não esquecer, para fazer o contraste da diferença entre esse jovem Davi e esses homens, esses soldados capacitados, experientes, guerreiros de longa data. Eles não são crianças aqui. E qual é a resposta?
Eu acredito que o que estava acontecendo é que, embora a gente saiba que eles são o exército do Deus Altíssimo, que eles são os exércitos do Senhor Todo-Poderoso, eles estavam sofrendo de uma crise de amnésia de identidade. Eles estavam esquecendo quem eles eram. Eles haviam esquecido de quem eles eram, a quem eles estavam representando. E eles começaram para se encher de medo. Eles começaram para se encher de pavor. Eles começaram para ficar paralisados. E eles começaram para chegar a conclusões incorretas. Eles começaram a comparar a capacidade dele, os conhecimentos que eles tinham, né, a significância deles, né, como guerreiros diante desse guerreiro enorme. E qual foi a conclusão que eles chegaram? A gente não tem esperança de ganhar. A gente vai perder essa batalha, a gente vai perder essa luta. Foi isso que começou a acontecer com eles. Começou a bater um apavoramento diante desse desafio que eles tinham. E olha comigo então aqui em 1 Samuel 17, eu quero ler com você versículo 20 até o versículo 23. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo, lembra que eu estava dizendo, o gigante chegando, do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então nota que aqui é a primeira vez que Davi está ouvindo os gritos desse gigante, os desafios dele de virem para a luta com ele, né, para se tem um representante que pudesse vir. Até esse momento Davi não tinha ouvido isso, ele está cumprindo as ordens do pai, está levando o almoço para os irmãos, ele chega na batalha e a primeira coisa que ele ouve é esse homem confrontando o exército do Deus vivo. E aí o que ele faz? Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente. Nota a maneira como é registrado aqui. Eles fugiam e temiam grandemente, havia um grande medo. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumular de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Nota que havia várias promessas do rei, que deveria ser alguém que... o rei deveria ser a pessoa que ia resolver o problema, ou pelo menos enfrentar o problema, mas o rei estava tentando achar alguém que fizesse isso. E versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta, a vergonha de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nota as palavras que Davi está dizendo aqui, a maneira como ele está falando para eles. Né? Vocês vão deixar isso acontecer contra o exército do Deus vivo, do verdadeiro Deus, o exército que é o seu representante. Pula comigo para o versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E aí, depois de uma conversa, de um contexto aqui, nós temos aí versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando aos filisteus. E aí o restante da história você já vai lembrar bem desse desafio, desse duelo. Agora, a minha pergunta é: por que Davi é diferente desses outros soldados? Né? Por que ele está agindo dessa maneira? Davi, ele aparece para entregar um almoço aos seus irmãos e ele pergunta para eles por que esse filisteu está sendo autorizado a insultar o exército de Deus. E quando Davi fala isso, há um choque em todos aqueles que estão ouvindo ele falar. Né? Todos aqueles que estão ouvindo
Davi choca a todos quando disse que ele iria responder ao desafio daquele homem. Será que Davi está sendo arrogante aqui? Será que ele não está sendo precipitado? Será que Davi não é muito impulsivo? Será que Davi não está sendo arrogante demais, esse jovem, para enfrentar esse gigante, enquanto você tem tantas pessoas capacitadas e preparadas para enfrentar? Será que Davi tá delirando? Será que Davi não sabe de quem que ele está falando? A grande verdade é que a pessoa que melhor entendeu o que significava ser filho do Deus vivo era Davi. O título da minha mensagem hoje é Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Não esqueça quem você é. Se eu posso dizer de uma outra forma. Você é um filho. Você é uma filha de Deus. E isso, irmãos, tem um valor muito grande. Isso fala sobre um valor muito, muito importante. Davi, ele chega a uma conclusão espiritual correta. Não era ele, em sua pequenez, contra um guerreiro imenso. Davi não está olhando para si mesmo e na sua capacidade, na sua condição. Não era ele que ia enfrentar aquele franzino diante do gigante, mas era esse franzino homem filisteu que iria enfrentar o Deus Todo-Poderoso. É isso que Davi tá entendendo. Agora, quem é que você pensa que vai ganhar na história? Davi, ele caminha pelo vale porque ele tinha plena certeza da sua identidade. Ele sabia quem ele era diante de Deus. E por isso ele desfruta da vitória. Ele sabia muito bem quem ele era. E a minha pergunta hoje à noite é bem simples. Que identidade você atribui a si mesmo hoje? Quem é você diante de Deus? Você já conhece Ele como seu Senhor e seu Salvador? E sendo o seu Senhor e seu Salvador, você é servo de quem? A quem você está servindo hoje? Você está servindo ao Deus que é o Senhor de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, aquele que controla o universo e o espaço e tudo que nele há, que está no controle de todas as situações da nossa vida e que nada acontece, como ele fala lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, quando ele fala, nem as aves, né, nada acontece que ele não está no controle. Que identidade você atribui a si mesmo hoje? Você vai lidar com a vida com base no que você pode fazer, com base no quem você é, ou na base de quem você é como filho do Rei, dos reis e do Senhor dos senhores? Eu acho que isso é muito importante para a gente não esquecer, para a gente lembrar o Salvador que está sempre com você. Você é aquele que tem o poder e a graça de Deus sempre presente. Você vai viver na timidez, você vai viver uma vida sempre com medo, você vai viver uma vida sempre com preguiça, com receio, ou uma vida na coragem da esperança? Você vai evitar os desafios da fé com poder e graça, com o poder e a graça daquele que governa todas as coisas, aquele que você pode chamar de pai, como diz o apóstolo Paulo, Abba Pai, ou o meu papai, o meu pai querido. Você tem esse entendimento do relacionamento entre você e Deus? Irmãos, que Deus nos conceda a graça de lembrar da nossa identidade como filhos de Deus. Nós vivemos num mundo que cada vez mais está mais longe de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus nessa batalha, para servir ao Senhor e para testemunhar do Senhor das grandes vitórias que Ele pode conceder. Onde Deus nos coloca, onde nós estamos, devemos ser uma influência. Jesus explica isso. Domingo nós falamos sobre as bem-aventuranças, mas quais são os versículos que seguem as bem-aventuranças? Em Mateus capítulo 5, ele termina as bem-aventuranças no versículo 12, e versículo 13, 14 e 15, ele vai dizer o quê? Vós sois o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O que ele está dizendo? Vocês, sabendo de tudo isso, vocês têm que ser influência. Vocês têm que causar um impacto aonde quer que você esteja. Você precisa ser um instrumento de Deus para ajudar o mundo a conservar o que é verdade, o que é correto, o que é aquilo que é lícito de acordo com a palavra de Deus. Você é um instrumento para iluminar, trazer a luz da palavra de Deus, do evangelho de Deus aonde você está. Que Deus nos ajude a lembrar, isso significa a nossa identidade. Quem nós somos diante de Deus. Naqueles momentos
quando a nossa lembrança às vezes fica tão uma necessidade, ela é tão essencial. Não esqueça quem você é. Lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e isso tem um valor muito grande. Davi, ele não esqueceu quem ele era, ele entendeu muito bem quem ele era. Por isso ele vai contra esse filisteu, não só com a sua própria coragem, mas pelo fato de saber quem ele era diante de Deus. Olha comigo no versículo 46 aqui do nosso texto, 1 Samuel 17, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Notou? Davi o tempo todo ele não fala, vocês vão saber que houve um grande guerreiro. Vocês não vão saber que houve um grande herói. Não, ele fala que haverá um Deus, saberá que há um Deus em Israel. E olha que ele continua, versículo 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Você notou? De quem é a guerra no final das contas, gente? A guerra é do Senhor. Nós somos instrumentos dele. Então não perca o entendimento de quem você é. Você é um filho de Deus. Não é mais você contra o mundo. Mas é assim como nunca foi apenas Davi contra esse grande Golias. É Deus. E nós somos instrumentos dele. Aonde quer que Deus coloque você, seja um instrumento do Senhor e faça com que o nome de Deus possa ser ainda mais engrandecido. Eu sei que talvez há receios, talvez você tenha preocupações, você tem medos, tem ansiedades, mas lembre de quem você é, filho. Lembre-se de quem é o seu pai. Nós temos um Deus muito grandioso, um Deus que zela pelo seu nome e cuida do seu povo. Nós temos vez após vez, lugar após lugar, Deus sempre renovando, reiterando, insistindo para nos ajudar a lembrar que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso Deus. Então vamos viver à luz do nosso Pai, do nome que nós levamos, como filho de Deus, vivendo num mundo que precisa conhecer esse Deus, através da nossa vida, através da nossa coragem, através da nossa identidade. Lembre-se de quem você é. Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra, um grande desafio nessa história. Sabemos que havia pessoas muito capacitadas, mas elas estavam esquecendo quem elas eram. Obrigado pela vida de Davi e o desafio que ele nos traz, a ousadia dele nos ajuda a ser animados também para enfrentar as situações do nosso dia a dia. Vivemos dias que não são fáceis, não são simples, há muitas responsabilidades, há várias dinâmicas que nós precisamos administrar no nosso viver, mas pedimos a tua sabedoria, especialmente para lembrar quem nós somos nesse mundo. Nós somos seus filhos, e se há alguém aqui que ainda não tem o Senhor como seu Salvador, como seu Pai, ainda não pode chamá-lo de Pai, que possa fazer isso hoje à noite, que possa chegar na tua presença e reconhecer o Senhor como seu Salvador pessoal, como seu Deus, e poder então servi-lo e adorá-lo, poder entender quem é o seu papel diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, como igreja, como famílias, a estarmos sendo sustentados pela tua força, pela tua graça. Nos ajuda a sermos ousados aonde quer que o Senhor coloque as nossas vidas, para testemunhar do Senhor, para ser um instrumento da tua graça, para ter essa firmeza de Davi, de reconhecer que as batalhas não são nossas, as batalhas são do Senhor, e nós estamos aqui no campo, nas batalhas, para testemunhar do seu grande nome, e é o Senhor, ó Deus, que vai dar a vitória, não como ele diz aqui, não pelas espadas, não pelas próprias lanças, mas o Senhor que vai entregar as vitórias em nossas mãos. E é por isso que nós te louvamos, agradecidos, nos abençoa nessa noite, especialmente agora com os pedidos que nós vamos colocar diante do Senhor, que nós vamos lembrar dos irmãos que estão mandando aqui. Desde já, ó Deus, eu agradeço por cada pedido que foi enviado e também aqueles que não foram mandados ainda, que o Senhor conhece, que também na sua presença, que nós vamos orar agora, podemos lembrar deles com alegria e confiança na sua resposta para cada um deles.
É por isso que nós oramos, desde já e te peço em nome de Jesus. Amém.